Olá pessoal, hoje nós vamos mostrar a primeira parte da aula sobre tectônica de placas, enfatizando a distribuição das placas, os limites e os processos associados a esses limites, com ênfase hoje nos limites de placas divergentes, ok? Bem, em relação à distribuição das placas, nós temos aí as placas maiores. Aqui é a placa sul-americana, a placa norte-americana, a placa do Pacífico, que corresponde a 1/5 da superfície da Terra, a placa indo-australiana, a placa da Antártida, a placa eurasiana e a placa africana. Então essas são as maiores placas litosféricas da Terra, ou seja, são pedaços da litosfera que estão se movendo, umas em relação às outras, ora se afastando, ora se chocando, ok? E aí a gente vai já ver isso. Em relação às placas menores, nós temos a placa aqui das Filipinas, a placa da Arábia, a placa Escócia, a placa caribenha, a placa dinásica, né, que faz limite aqui com a placa sul-americana, a placa de Cocos e a placa Juan de Fuca. Então esse é o conjunto das placas tectônicas que existe no nosso planeta, ok? Bem, em relação à movimentação das placas, né, essa movimentação vai acabar originando 3 tipos de limites entre essas placas. O primeiro tipo aqui, representado, são os limites de placas divergentes, ou seja, os vetores de força vão estar se separando um do outro. A força de tração que vai estar atuando aqui, tá? Aqui nesse caso, nós vamos ter criação de placa tectônica, né, com a subida do magma aqui na cadeia mesoceânica. Nós vimos isso na aula passada, certo? Isso vai originar mais crosta oceânica e aos poucos esse material vai se separando e provocando, né, a expansão do assoalho oceânico e, consequentemente, quando é o caso, né, o afastamento dos continentes associados a essas placas, tá certo? Nesse segundo caso, nós vamos ter aqui o limite de placas convergentes, onde a força de compressão vai atuar. Então, nesse caso, nós vamos ter destruição de parte de uma placa, né? Essa placa é um choque de uma placa oceânica com uma placa com crosta continental, e aí a crosta oceânica, por ser mais densa, ela vai descer de volta para o manto, ser reabsorvida, né? Aqui na zona de limite vai ter uma fossa oceânica. Esse é o caso aqui, ó, da parte oeste da placa sul-americana, onde a placa sul-americana está migrando para oeste e se chocando com a placa de Nazca, tá certo? Formando uma fossa oceânica aqui, ó, certo? E conduzida por essa força de compressão, certo? No caso dos limites de placas transformantes ou conservativos, a força que vai atuar vai ser a força de cisalhamento. Então, talvez o melhor exemplo dessa força de cisalhamento vai acontecer aqui, ó, o exemplo mais estudado na San Andrés Fault, a falha de Santo André, tá? Onde nós temos as placas migrando lateralmente sem haver nem criação nem destruição de placa, tá certo? Bem, e o que vai movimentar essas placas? O que vai movimentar são as células de convecção, que a ciência ainda não tem como mostrar como essas células realmente ocorrem. A gente sabe que elas ocorrem, mas existem 2 hipóteses que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Que são as mais divulgadas aí nos livros didáticos. Então, o que seria uma célula de convecção? Olha só, essa água aqui sendo aquecida, né? Essa parte mais próxima do fogo, ela vai aquecer primeiro, então a tendência vai ser o material aquecido subir, certo? À medida que ele sobe, quando chega aqui na superfície da lâmina d'água, né? O material em ebulição, ele vai tender aí para os lados da vasilha, resfriar e descer. Então isso são células de convecção simples, né? Num ambiente
de constituição líquida. Não é bem o caso do nosso planeta aqui, tá certo? Nós sabemos que o núcleo externo é líquido, mas o manto é sólido. Mas ainda assim vão existir células de calor no manto que podem estar de duas maneiras, segundo as hipóteses. Essa é a primeira hipótese. A primeira delas é uma convecção estratificada, onde nós temos uma célula de convecção aqui no manto superior, né, até cerca de 640 quilômetros de profundidade, e nessa interface entre o núcleo externo e o manto inferior, vamos ter outras células de convecção. Tá? Então essa é a primeira situação possível dessas células de convecção estarem agindo no interior do nosso planeta. Nas zonas de ascendência, nós vamos ter a criação de placa oceânica, a formação dos limites divergentes e a expansão do assoalho oceânico nesse local marcado por uma cadeia mesoceânica quando associada a uma crosta oceânica. Tá? E no caso das células descendentes, nós vamos ter os choques de placas, ou seja, os limites convergentes com a atuação da força de compressão, tá certo? A segunda hipótese é essa. Então, todo o manto está em convecção, né? Não há aquela estratificação da hipótese anterior, certo? Então, nesse caso, as células de convecção elas vão ter um caráter um pouco mais heterogêneo, turbulento do que as outras. Não turbulento no sentido de líquido, né? Mas a forma como elas vão se manifestar. Mais uma vez ressaltando, né? Nós temos um manto sólido. Mas o que nós sabemos é o seguinte, aqui nessa interface entre o núcleo externo e o manto, existe uma zona de baixa velocidade, né? Isso pode implicar em fusão parcial e a ascensão de bolhas de calor, tá? Em direção à superfície, né? Gerando plumas do manto. É o caso, por exemplo, do Havaí, né? O Havaí é formado por um hotspot, né? Onde tem uma pluma do manto estacionada aqui e o Havaí sendo formado no assoalho oceânico, né? A ponto de emergir e formar as Ilhas Havaianas. Nós vamos falar isso na próxima parte da aula. E também gerar as zonas de divergência de placa através das cadeias mesoceânicas. Da mesma maneira que aqui nós temos a força de tração, nesse caso aqui nós vamos ter a força de compressão associada aos limites de placas convergentes, onde a placa que desce, né, que é parcialmente destruída, ela pode ser reabsorvida pelo manto, certo? Bem, então em relação a essas células de convecção, né, eu fiz essa adaptação desse vídeo aí da BBC, ok? Que vai mostrar como é que ocorre essa sequência. Os processos de movimentação, criação e destruição de placas tectônicas estão associados às células de convecção que se deslocam no manto da Terra. Nos locais onde essas células de calor sobem, elas vão formar os limites de placas divergentes, com a criação de nova placa tectônica. Nos locais onde as células de convecção descem, parte da placa litosférica vai ser destruída e reabsorvida pelo manto, formando limites de placas convergentes. A movimentação, bem como o crescimento ou a diminuição das placas tectônicas, além da junção total entre duas placas, estão sempre associadas à formação das células de convecção que envolvem todo o manto do nosso planeta. Bem, então esse vídeo ele mostra essas células de convecção, né, de uma animação muito bem feita, mas a gente tem que lembrar que aí estão sendo mostrados milhões de anos em alguns segundos. Então não vamos pensar que toda aquela movimentação ocorre no ambiente líquido, certo? O manto, mais uma vez, repito, é sólido. Então são células de calor que vão subindo e vão provocando a ascensão dessa energia térmica. Nas zonas de divergência vai haver a criação de nova crosta oceânica e depois, quando essas células descem, elas vão formar os limites de placas convergentes, certo? Bem, então vamos agora enfatizar os limites de placas divergentes. Nós temos aqui nessa primeira imagem
um continente, certo? Que acaba de ter uma célula de convecção inserida, né? Ou seja, uma célula de convecção subiu e agora está atingindo aqui a base da litosfera que constitui essa região continental. O que é que isso vai ocasionar? Primeiro vai ser gerada uma força de tração, né? Porque as células aqui são células ascendentes, a gente acabou de ver isso. E aí vamos se formar em seguida um vale de rift, né? Um rift continental, onde posteriormente vão começar a aparecer os vulcões, certo? E os grandes lagos, como é o caso do rift africano atualmente, tá? Depois vem a invasão do mar e posteriormente a formação do oceano, ou seja, onde antes nós tínhamos um continente, agora nós temos dois separados por um oceano e marcando a zona de divergência, ou seja, o limite entre as duas novas placas, nós temos uma cadeia mesoceânica com o Rift Valley na parte central, certo? Então, essa é a sequência, tá, da separação continental que eu vou mostrar para vocês aqui. Ela é dividida em 5 fases. A primeira fase é exatamente essa fase do afinamento e elevação da crosta. Então, inicialmente vai haver isso, ó, o afinamento e a elevação por essa inserção, né, térmica aqui das células de convecção. A crosta afina, começa a agir as forças de tração e vem a fase 2, que é a formação do vale de rift, né? Então, isso aqui vai ser abatido por várias falhas normais, certo? E vão começar a aparecer o quê? Os vulcões, tá certo? Depois vão se criar depressões associadas a esses vales, onde todas as águas, né, dos rios que correm nessa região vão começar a se acumular e formar os lagos nessas regiões aqui mais baixas associadas a essas falhas, ok? Então aqui é a formação de lagos, certo? A fase 4 vai ser a invasão da água do mar, que é o que está acontecendo atualmente no Mar Vermelho, ok? E finalmente a abertura do oceano, separando definitivamente os dois blocos continentais, certo? Então essas são as 5 fases de separação continental associada, evidentemente, a um limite de placas divergentes, ok? Bem, então eu agora vou dar 2 exemplos relacionados a limites de placas divergentes. Um envolvendo uma fase, que seria aquela fase 3, que nós acabamos de ver, onde você tem vulcanismo e formação de grandes lagos, que é o que está acontecendo no Rift africano, certo? E a outra fase que nós vamos mostrar é a da Islândia. Então, primeiramente, concentrando aqui, ó, o Rift Valley da África, né? Nós temos aqui um ponto chamado ponto tríplice. Normalmente, quando há uma inserção de uma célula de convecção, pode haver ramificação de 3 braços, certo? Então, aqui nós temos o Golfo de Aden, o Mar Vermelho e aqui o Rift africano. Aqui o nosso ponto tríplice, certo? Aqui são derrames basaltos que ocorrem na fase inicial de separação. E dá para ver o quê? Que aqui no Golfo de Aden e também no Mar Vermelho já está começando a formar crosta oceânica. Então, qual vai ser o próximo passo? O mar invadir também essa área, certo? E essa parte da África se separar do restante do continente africano, tá? Como nós vamos ver no vídeo a seguir. Então, observem. Atualmente, uma das evidências da dinâmica da tectônica de placas pode ser observada no Rift africano. Localizado na porção leste da África, o Rift africano conta hoje com várias fraturas, algumas delas com até centenas de quilômetros de extensão. Esse processo foi o mesmo que ocorreu há 128 milhões de anos e culminou com a separação dos continentes africano e do continente sul-americano. Após a fase Rift, vem a fase Mar Vermelho, ou seja, as águas do mar irão invadir,
separando definitivamente as duas porções continentais. Ok, então isso é o que está acontecendo na África, né? Essa fase ainda, evidentemente, não aconteceu. Está na fase de vulcanismo e formação de lagos com o vulcanismo basáltico. Mas nós vamos ter uma aula sobre o vulcanismo, né, mais à frente, ok? O outro exemplo é o exemplo da Islândia. Tá? Então, no caso da Islândia, nós temos aqui a ilha, né, a Islândia. A Islândia é uma expressão emersa da cadeia mesoceânica e não somente por conta das correntes de convecção ligadas a essa zona de divergência, mas também por conta dessa pluma do manto imensa que tem aqui, com cerca de 100 km aqui de diâmetro e 600 km de profundidade, tá certo? Então a Islândia ela está sim, né, digamos, crescendo para os lados. O que está acontecendo aqui? As rochas mais jovens, elas vão estar aqui no centro da Islândia e à medida que vai se afastando para os lados, as rochas vão ficando paulatinamente mais antigas, ok? Olha só o Vale de Rift formado no meio da Islândia, né? Tem uma pessoa aqui para servir de escala, tá? Então olha só o Vale de Rift, tá? Com, evidentemente, rochas basálticas, que são as rochas típicas dessas zonas de divergências e também aquelas associadas às plumas do manto, tá? Aos pontos quentes. Então, observem, né, que seguindo por vários e vários quilômetros ao longo da Islândia, esse vale, ele permanece, ele continua, tá certo? Então, isso seria uma representação emersa do Vale de Rift que ocorre lá no fundo do mar. Evidentemente aqui vão existir processos erosivos, etc., que vão acabar modificando um pouco esse Vale de Rift, bem como toda a paisagem ou todo o relevo da Islândia, certo? Aqui nós temos uma foto aí muito divulgada na internet, né? Um mergulhador aqui, e aqui uma zona de falha onde nós temos uma fratura, onde nós temos aqui a placa eurasiana desse lado e desse lado a placa norte-americana, certo? Bem, em relação à velocidade de expansão, isso vai ser importante por quê? Porque nas regiões onde nós temos uma velocidade muito grande, como é o caso do Pacífico, né, praticamente não vai formar uma cadeia mesoceânica típica, né? Vai formar uma cadeia mesoceânica sim, mas em uma dimensão muito menor, por exemplo, do que a cadeia mesoceânica do Atlântico. Por quê? Porque aqui a velocidade de propagação, ou a velocidade, né, de expansão do assoalho oceânico é bem menor. Então, isso faz com que haja, né, digamos, tenha tempo suficiente para essa cadeia de montanhas submarina, que é a cadeia de montanhas mesoceânica, ela crescer verticalmente. Enquanto que aqui, como você tem uma velocidade muito maior, certo? Então, vai acabar que não tem o mesmo perfil, né? O mesmo perfil imponente que existe numa cadeia mesoatlântica, certo? Bem, então agora nós temos aqui os limites transformantes, né? Onde vai atuar a força de cisalhamento e vai haver o deslizamento lateral de uma placa em relação à outra, né? Nessa zona de limites transformantes, nós não vamos ter vulcanismo, né? Mas vamos ter sim sismos, alguns bem fortes, né? Como o que praticamente destruiu a cidade de São Francisco em 1906. A falha de Santo André, né, o San Andreas Fault, é essa falha aqui, que fica na Califórnia, em parte da Califórnia, e ela está ligada aqui nessa parte com zonas de divergência, aqui no Golfo da Califórnia, e mais à frente ela está ligada a uma zona de convergência ligada à placa Juan de Fuca, certo? Então, essa separação lateral, ou esse deslizamento lateral, não vai ter como processo o vulcanismo, mas os terremotos, vão ser terremotos de foco raso, vão atuar nessa região, ok? Aqui uma forma bem simples, né, da gente perceber que essas falhas estão realmente migrando lateralmente, é observar os offsets, ou seja, os desvios, né, de corrente. Então, por exemplo, esse rio, ele vem aqui, ó, e
quando chega na falha, né, como a falha está se movendo nesse sentido, ele se desvia e vai sair nessa outra parte, ok? Então, isso é o que ocorre na falha de Santo André, tá? Esse movimento lateral ocasionando esse offset dos rios, tá? Bem, um outro exemplo de falha transformante é o Mar Morto, né? Esse aspecto alongado dele é exatamente porque ele está cravado numa zona de falha, tá? E o Mar Morto, ele é também a maior depressão absoluta da Terra, né? Ele tem está a 400 metros aproximadamente abaixo do nível do mar, ok? E também coloquei essas 3 imagens aqui para ver o quanto o homem está modificando, né, essa região do Mar Morto. Então nós temos aqui o espelho d'água em 72 bem maior, e à medida que os anos vão passando, né, vai ter mais interferência humana, uma parte dela principalmente por conta de irrigação, e o espelho d'água vai diminuindo, certo? Bem, em relação aos limites de placas divergentes e aos limites de placas transformantes, era isso que eu tinha para apresentar. Essa foi a bibliografia consultada. E aqui nós temos a nossa página no facebook.com/chuamaster, né, a página Geologia Básica, e também no YouTube a página Geologia Básica, onde esses vídeos estão acessíveis e podem ser baixados, né? Ou seja, o download pode ser feito, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima parte da aula nós vamos falar sobre os limites de placas convergentes. Um abraço a todos e até a próxima.